Olá! Desde 1845, a eleição presidencial nos Estados Unidos acontece na primeira terça-feira de novembro. Este ano, o republicano Donald Trump busca a reeleição contra o democrata Joe Biden. No Brasil, existe uma certa apreensão em relação ao resultado. O país tem uma relação histórica com os americanos. Por isso, muitas decisões tomadas na Casa Branca refletem aqui. Pensando nisso, preparamos uma edição especial do De Olho no Voto. Estão comigo as jornalistas Vera Magalhães, colunista do Estadão e apresentadora do Roda Viva, e Patrícia Campos Melo, repórter especial da Folha de São Paulo. Pelas propostas que apresentam e pela história na vida pública, Trump e Biden representam diferentes setores da política americana. Vamos conhecer um pouco dos candidatos à eleição norte-americana. Donald John Trump tem 74 anos, nasceu em Nova York e é empresário. Atual presidente dos Estados Unidos, é candidato à reeleição pelo Partido Republicano. Além de ter construído um império empresarial, Trump ficou famoso quando apresentou o programa O Aprendiz na TV americana. Polêmico, é casado com a modelo Melania Knowles, com quem tem um filho. O republicano tem outros 4 filhos de 2 casamentos anteriores. Em 2016, derrotou a democrata Hillary Clinton no colégio eleitoral, tornando-se o 45º presidente dos Estados Unidos. Joseph Robinette Biden Jr. tem 77 anos, nasceu na Pensilvânia e é advogado. Filiado ao Partido Democrata, foi vice-presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, nas 2 gestões de Barack Obama. Entre 73 e 2009, exerceu 6 mandatos de senador. No Senado, presidiu o Comitê de Relações Exteriores. Se opôs à Guerra do Golfo em 91, mas foi a favor da resolução que autorizou a Guerra do Iraque em 2002. Viúvo depois de um acidente que matou a esposa e sua filha Naomi, Joe Biden teve outros 2 filhos do primeiro casamento, Hunter e Bo, já falecido. Em 77, casou-se com Jill Jacobs, com quem tem uma filha. A ideia deste programa surgiu de uma conversa com o jornalista Rosenthal Calmon Alves. Ele mora há muitos anos nos Estados Unidos, é professor da Universidade do Texas e fundador do Centro Knight de Jornalismo para a América. Vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que acontecer aqui vai ter uma repercussão importante no Brasil. Os americanos, de uma maneira geral, a imprensa americana sempre se refere ao Bolsonaro como Trump tropical, como um imitador do presidente Trump. Então, realmente há uma coincidência enorme entre eles. Os 2 países são muito parecidos em muitos aspectos, e eu acho que faz muito tempo que não tem uma eleição presidencial americana onde o impacto na política brasileira vai ser tão forte como nesse caso. Olá, Patrícia. Olá, Vera. Qual vai ser o tamanho desse impacto? Pois é, eu acho que bastante grande, principalmente porque o Jair Bolsonaro tem aumentado a aposta nessa associação com o trumpismo, mais do que com os Estados Unidos. Então, é uma associação com o Donald Trump, mais até do que com o Partido Republicano, que não chancela todas as políticas e todas as decisões do próprio presidente. Então, o fato de o Itamaraty, pela primeira vez, ter colado tanto politicamente num político, num dirigente de um país, e esse país sendo os Estados Unidos, que é o país que dá as diretrizes geopolíticas, econômicas do mundo, isso nos atrelou à vitória dele, praticamente. Caso ele perca, e existe uma grande chance dele perder, o Itamaraty vai ter que dar um cavalo de pau na sua política, tanto para questões comerciais e econômicas, quanto na própria diplomacia, na própria política externa. Lembrando, Patrícia, que o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, numa visita aos Estados Unidos, chegou a vestir um boné da campanha do Trump lá atrás ainda, né? Sim, o próprio presidente Bolsonaro falou que gostaria muito de ver a reeleição do presidente Trump,
em uma das visitas que ele fez. O que eu acho, recentemente o ministro Ernesto Araújo disse que o Brasil se orgulhava de ser um pária ao lado dos Estados Unidos, né, porque estava isolado na comunidade internacional em busca da liberdade. Mas uma coisa é você ser um pária junto com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Se eles não tiverem esse endosso do governo americano em questões como a política ambiental, que já é alvo de críticas do Joe Biden, ele mencionou o Brasil e a política ambiental no debate, em um dos debates presidenciais, a situação no Brasil vai ficar muito mais frágil, porque uma coisa é você fazer todas essas política exterior muito polêmica, ou se você tem um grande Estados Unidos e o governo Trump ali por trás, né? Quando a gente teve, por exemplo, em agosto do ano passado, o presidente francês Emmanuel Macron fazendo grandes críticas aos incêndios, né? A ação do Brasil em relação aos incêndios na Amazônia, você teve ali uma ajuda, pelo menos um silêncio muito... que ajudou muito, né, dos Estados Unidos. Se houver democrata Joe Biden na Casa Branca, a gente não vai ter essa boa vontade dos Estados Unidos. E nessa questão ambiental, desculpa, Rodrigo, a que a Patrícia fez referência, neste mesmo debate em que o Biden citou o Brasil, ele citou a possibilidade de criação de um fundo para ajudar no combate às queimadas, no combate ao desmatamento na Amazônia, e prontamente o governo brasileiro, por meio do ministro Ricardo Salles, negou qualquer possibilidade de fazer parte dessa política. Então você vê que isso também é uma tomada de posição, é partidarizar uma disputa que não nos diz respeito. E isso não é da tradição do Itamaraty, esse tipo de alinhamento sistemático e muito incisivo. Já que você tocou nesse tema, o Biden falou também no debate em impor sanções. A gente tem um comentário a respeito disso. Vamos ver. Os democratas já vêm afirmando que a agenda de meio ambiente vai ser central na negociação com o Brasil, e que eles querem ver resultados nas ações brasileiras. Então, é uma agenda que o Brasil já sofre pressão internacional dos países europeus e vai passar a sofrer também dos americanos. Patrícia? Não, eu ia dizer que nessa abordagem do governo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, uns 2 meses atrás, ele inclusive botou no Twitter um vídeo da campanha do Trump. E o líder da Comissão de Relações Exteriores na Câmara Americana, né, que é um democrata, o Eliot Engel, ele ficou bastante nervoso e tuitou: não queremos interferência na nossa eleição. Inclusive, os Estados Unidos é um país aí traumatizado da interferência russa na eleição de 2016. Então, eu acho, e a reação do presidente Bolsonaro ao comentário do Biden, a que a Vera se referiu, em relação a possíveis sanções e o fundo, que foi um comentário bem agressivo, mostra que o Planalto ainda não está ali numa operação fazer pontes com os democratas, né? Que deveria ser a hora, né? Porque é isso, é um relacionamento entre governos e não entre presidentes. Vocês vão ter a difícil missão de me ajudar a explicar o sistema de votação americano, porque os brasileiros muitas vezes não entendem, porque alguém ganha, mas não leva. Nos Estados Unidos, a disputa pela Casa Branca é diferente. O presidente é eleito de modo indireto pelos colégios eleitorais. Cada estado tem um número de delegados conforme a população. Por isso, alguns estados valem mais que outros. Por exemplo, a Califórnia, com quase 38 milhões de habitantes, tem 55 votos no colégio eleitoral, enquanto Montana, com 1 milhão de habitantes, tem 3 votos. Ao todo, são 538 votos no colégio eleitoral. Para se eleger, é preciso ter 270 votos, ou delegados. Por causa desse sistema, nem sempre quem ganha nos votos vira presidente. Em 2016, por exemplo, Hillary Clinton teve quase 66 milhões de votos contra 63 do Trump. Mas o Trump ganhou porque teve 306 delegados, né? Vamos ver agora um mapa interessante que mostra as bases democratas e republicanas, porque cada estado, em algumas situações, já tem uma base bastante formada. A gente está vendo esse mapa aí com a base democrata. São os estados que tradicionalmente votam em candidatos democratas. Isso garante já no colégio eleitoral 186 votos. E neste outro mapa, a base republicana. São estados que tradicionalmente votam em candidatos do Partido Republicano. São 191 votos. O que costuma decidir a eleição são os chamados swing states, os estados pêndulo, que é um pouco do que a gente está vendo aqui. Numa eleição ou outra pode entrar um ou outro estado, mas geralmente Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvânia, Carolina do Norte, Flórida, costumam decidir a eleição. São estados que ora votam em um candidato, ora votam em outro. Nós vamos ver agora um comentário a esse respeito do consultor do Ideia Big Data, Maurício Moura.
o instituto dele, um instituto brasileiro, tem feito pesquisa nos Estados Unidos e ele tem um pouco o cenário nestes estados-chave. Vamos ver. Bom, as pesquisas que nós temos feito nos estados-chave indicam, assim, majoritariamente três pontos, tá? O primeiro é que o nível de comparecimento esse ano vai ser mais elevado que 2016, e isso já está sendo visto nos dados de votação antecipada, que são bem maiores que há 4 anos atrás. Mostra que alguns lugares onde a Hillary perdeu, hoje o Biden tem uma vantagem muito maior do que a Hillary tinha em 2016. Eu vou nomear aqui, a gente está falando do Michigan, a gente está falando de Wisconsin, e a gente está falando de Pensilvânia. Também mostra um equilíbrio grande em alguns locais onde o Trump ganhou e que existe uma possibilidade real dos democratas reverterem esse estado. E vou nomear aqui a Flórida, se bem que a Flórida é super equilibrada sempre, né? A Carolina do Norte e o Arizona. E o último ponto, que é muito importante, é que nossas pesquisas apontaram que o democrata Joe Biden lidera entre as pessoas que dizem que vão votar antecipadamente, seja fisicamente, seja pelo correio. E lidera com 10 a 15 pontos percentuais. Tem um outro fenômeno acontecendo nos Estados Unidos, Patrícia e Vera, que é a migração da população, né? Esse centro, como a gente viu no mapa lá dos partidos, da base dos partidos, esse centro que costuma ser mais conservador e que vota em candidatos republicanos, está se esvaziando. E as metrópoles, nas costas, têm ganhado muita população, uma população miscigenada, mais progressista, mais liberal. Mas o colégio eleitoral não foi revisto. Por isso as distorções que desde 2000 tivemos 2 vezes candidatos ganhando no voto, lá atrás Al Gore e Hillary Clinton mais recentemente, mas que não levaram. A gente tem uma pergunta muito grande para esse ano, que é o seguinte: em 2016, as pesquisas erraram muito, né? Tanto que pouquíssima gente previu a vitória do Donald Trump. A pesquisa nacional de total de votos até que não era tão equivocada, mas alguns estados pêndulo, chaves, eles ficaram muito errados porque o modelo das pesquisas subestimou o número de eleitores brancos sem ensino superior que iria aparecer para votar. É importante a gente lembrar que nos Estados Unidos não é obrigatório o voto. Então, o comparecimento, você convencer as pessoas a irem votar, é muito importante. O que estava por trás desse grande erro de 2016 foi isso, subestimar esse eleitor branco sem ensino superior. Este ano, dizem os institutos de pesquisa que eles corrigiram isso nos modelos, então deveria estar aí mais fiel. Mas eu ainda não fico assim muito tranquila com as pesquisas, né? Porque a gente sabe que tem uma série de componentes e que o comparecimento é bastante importante. A seguir, o peso da eleição americana nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e os reflexos da votação no governo Bolsonaro. Até já. Estamos de volta com o De Olho no Voto, especial sobre a eleição americana. E eu trago novamente o Maurício Moura, CEO da consultoria Ideia Big Data e pesquisador da Universidade George Washington. Será que a disputa vai parar mais uma vez na justiça? A eleição de 2020, como qualquer eleição onde tem um presidente incumbente, o principal protagonista é o presidente. Então, essa eleição, a pergunta central dessa eleição nos Estados Unidos é: queremos mais 4 anos do Trump ou não? Antes da pandemia, a opinião pública americana, principalmente nos estados que são considerados chaves no colégio eleitoral, tendiam a reeleger o Trump, sim, porque a gente tinha um contexto de economia crescendo e desemprego em baixa, que era um dos principais fatores para a reeleição presidencial nos Estados Unidos, a economia. Com a pandemia, isso mudou radicalmente. Obviamente, a economia está sofrendo muito, assim como diversos países, e pior, né? Os Estados Unidos também estão sofrendo muito do ponto de vista sanitário. Isso fez com que o Biden entrasse no jogo. No lado democrata, hoje, a vontade é de brigar por cada voto, de garantir que todos os votos sejam contados e levar as consequências jurídicas mais amplas. Porque, diferente de 2000... de 2021, ao meio-dia do dia 20 de janeiro, se não houver um presidente oficialmente eleito, quem assume é a presidente da Câmara, que atualmente é a democrata Nancy Pelosi. No lado republicano, os apoiadores do Trump também, e eles têm verbalizado isso tanto na campanha de TV, de rádio, do digital, como nos comícios, que eles não vão aceitar os votos pelo correio, que eles vão recorrer, que eles vão contestar. Mas também tem uma ala republicana que é contra isso, que se houver um resultado,
Tem um grupo de senadores republicanos, por exemplo, inclusive liderados pelo Mitt Romney, que foi candidato em 2012, que querem aceitar o resultado da eleição e não ficar brigando até o final. Maurício falou aí dos votos pelo correio, que esse ano já são milhões de votos. Vou pedir até depois para você explicar, Patrícia. Mas antes eu queria só fazer um comentário. A eleição já está judicializada, né? No ano 2000, foi só na Flórida que houve um problema. Este ano promete ser em vários estados. Na última segunda-feira, a Suprema Corte, por exemplo, rejeitou a extensão do prazo de contagem dos votos por correspondência em Wisconsin, um dos 6 estados considerados mais decisivos para a eleição do presidente americano. Ou seja, só serão contadas as cédulas que chegarem até o dia da eleição. Os democratas queriam que fossem considerados todos os votos cuja postagem tivesse sido feita até o dia 3. Isso pode mudar o cenário, né? Isso pode mudar o cenário, isso está acontecendo em vários estados, porque cada estado determinou regras ali com os juízes locais até quando eles consideram os votos, né? Então na Pensilvânia até, 3 dias depois do dia da eleição a gente ainda vai estar contando os votos. Só que aí os republicanos estão contestando judicialmente cada uma dessas coisas. E isso vai subindo até chegar na Suprema Corte. Os republicanos sempre têm um interesse em supressão de votos, reduzir o número de eleitores, porque normalmente os eleitores que não comparecem, né, ou que são mais desestimulados a comparecer, são eleitores de minoria, são eleitores negros, eleitores hispânicos, que tendem a votar democrata. Então, eles sempre querem complicar o voto, né, botar ali impedimentos. Então, a gente pode esperar que vários estados vão judicializar, e algumas dessas disputas vão chegar até a Suprema Corte, com certeza. A outra coisa é que o presidente Donald Trump está incentivando verdadeiras milícias a atuarem como guardiões, né, vigilantes nas sessões eleitorais, porque, como a Vera estava dizendo, ele vem questionando a lisura do voto pelo correio. Então, você ainda vai ter uma espécie de intimidação, né? Você vai ter ali milícias de pessoas meio que dizendo que estão ali checando se não tem nenhuma fraude. Eu acho que essa vai ser uma eleição muito conturbada, talvez a mais conturbada desde o Gore-Bush de 2000. Olha, já se sabe que a apuração vai demorar muito porque o número de votos pelo correio, acho que já passa dos 70 milhões, pode ser que eu esteja enganado, mas o número já está bem alto. E o presidente Donald Trump já falou publicamente que esse sistema abre brecha para fraude e que não vai reconhecer o resultado. A gente está à beira de uma crise institucional na maior democracia do mundo? Eu acho que tem um grande risco de uma crise institucional na maior democracia do mundo, que é muito triste e muito irônico, né? A gente vai ter essa judicialização, deve se prolongar. A gente estava lembrando, por exemplo, em outra eleição que foi apertada, que foi do Nixon com o Kennedy. O Partido Republicano pressionava o Nixon a contestar os resultados, mas o Nixon aceitou. Da mesma maneira, o Al Gore, em 2000, depois da recontagem, etc., ele acabou, depois da decisão da Suprema Corte, acabou aceitando. Mas o presidente Donald Trump vem dizendo várias vezes que ele não vai aceitar nenhum resultado que não seja o positivo para ele. Então, a gente pode esperar aí, sim, uma crise constitucional se ele insistir nisso. Nesse caso aí a que a Patrícia se referiu, tem um componente que o Maurício falou também no comentário dele, o fato dele ser o incumbente, né? Essas últimas vezes em que houve impasse, tanto com o Gore quanto com a Hillary, eles eram candidatos à sucessão de presidentes democratas, então não eram os presidentes em exercício. Isso tirava um pouco a força dessa reclamação e dessa tendência a não aceitar o resultado. Junte-se a isso alguém com as características do Donald Trump, que inclusive foram marcantes no modo como os Estados Unidos enfrentaram a pandemia do novo coronavírus, e que isso minou bastante o favoritismo dele, que o Maurício apontou antes. Então, todo esse coquetel é explosivo para a democracia, tem a ver com uma discussão que está em curso no mundo todo sobre como as democracias morrem, como elas são minadas por dentro e não por golpes, como era no passado, ou por guerras, e a gente vai ter reflexos disso também no Brasil, porque o nosso presidente, Jair Bolsonaro, já questionou o resultado da própria eleição que ele venceu, dizendo que ele deveria ter vencido no primeiro turno. Com um precedente como esse, que pode acontecer nos Estados Unidos, de um tapetão interminável e sem nenhuma previsibilidade, os riscos disso atingir a nossa eleição em 2022 também não são pequenos. E de atingir os mercados. Vamos agora olhar para a economia.
A CEO da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Débora Vietas, mostra em números a importância da relação entre os dois países e fala sobre a expectativa com o resultado da eleição. O nosso comércio bilateral de bens e serviços ultrapassa 70 bilhões de dólares por ano. E o estoque de investimentos que brasileiros têm nos Estados Unidos e o que os Estados Unidos têm no Brasil ultrapassa a marca de 110 bilhões de dólares. Os Estados Unidos são o principal investidor estrangeiro no Brasil. E o Brasil é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos na América Latina. O que nós esperamos como setor privado é criar melhores condições para o desenvolvimento dos negócios, possibilitar uma agenda de comércio e de investimento que seja mais ambiciosa entre os nossos dois países. Nós também pedimos a opinião de Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a figura mais importante da diplomacia brasileira por lá. Na área das relações comerciais, acho que pouco efeito ocorrerá. Recentemente foram firmados alguns acordos específicos sobre facilitação de comércio, sobre regulamentação e sobre corrupção. Possivelmente haverá outros acordos setoriais, como, por exemplo, o acordo de bitributação, que poderão avançar. Não creio que haja nenhum efeito negativo na relação comercial. Na área comercial é pragmatismo, né? Independentemente de quem vencer, eles querem resultados. Sim, eu acho que na área comercial você tem uma continuidade, principalmente porque existe um interesse dos Estados Unidos, seja um governo democrata ou um governo republicano, que é a China, né? Os Estados Unidos estão em meio a uma guerra comercial e tecnológica com a China e é importante que o Brasil, de fato, se alinhe aos Estados Unidos, em última instância, barrando a chinesa Huawei da infraestrutura de 5G no Brasil. A China, o tema China é uma coisa maior do que tudo isso, né? É uma guerra comercial e tecnológica mundial, então acho que eu não vejo nenhum tipo de ruptura, nada nesse tipo. Você veja que os Estados Unidos tinham acenado para o Brasil com uma série de vantagens nessa relação comercial e econômica que até agora não se mostraram eficazes, não se mostraram realmente factíveis, né? A gente tem aí embates em questões como etanol, em questões como commodities minerais, em alumínio, aço, tudo isso vai continuar. E a gente aceitou a pressão dos Estados Unidos nessa disputa com a China, na disputa do 5G, inclusive, e segundo muitas análises, em detrimento dos interesses do Brasil em adotar uma tecnologia mais avançada. A conferir se os democratas vão manter essa mesma política de pressão para cima do Brasil, neste caso Joe Biden saia vencedor. E mesmo que seja o Trump, não custa lembrar que o amigo do norte, né, segundo o governo brasileiro, quando precisou, ele impôs sobretaxas a produtos nacionais sem hesitar. Né? Exato, isso que a Vera falou. Na verdade, a gente tem sido um pouco um amor não correspondido, né? Porque as promessas, né, dos Estados Unidos, que era o apoio para a entrada do Brasil na OCDE, isso ainda não se materializou. Benefícios comerciais, por enquanto a gente deu benefícios para ele no etanol, a gente sofreu sobretarifa de alumínio e de aço, então a gente não está tendo um relacionamento equilibrado, né? Também um relacionamento abusivo, por enquanto. Me parece claro isso, que o governo brasileiro vai ter que repensar sua posição se Trump não vencer, né? Exatamente, inclusive permanece o Ernesto Araújo como chanceler, alguém que jogou todas as suas fichas numa vitória do Donald Trump. Ele continua sendo um chanceler viável caso haja um presidente democrata. Essa questão certamente vai surgir no mundo político, no Congresso, isso vai ser um assunto. Vai ser um assunto no dia seguinte, que a gente não sabe quando será esse dia seguinte. Pois é, esse é o problema. Só lembrando que o chanceler foi a pessoa que escreveu um texto dizendo que o Trump era a salvação do Ocidente. Uma pergunta objetiva para vocês duas, para uma palavra de resposta. Trump ou Biden? Não, eu prefiro, como diria a Glória Pires, eu não posso me manifestar. Não é um desejo, é só uma intuição. Trump ou Biden? Eu não me arrisco de jeito nenhum. Eu não quero virar meme, não. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Vera. Tchau. Brasil e Estados Unidos são as maiores democracias do continente. Estão entre os maiores países em extensão territorial. Nutrem uma relação histórica. Segundo o Itamaraty, os americanos foram os primeiros a reconhecer a independência brasileira, embora uma pesquisa mais recente atribua este papel à Argentina. Seja como for, é inegável o interesse mútuo.
No momento em que os dois países vivem divisões profundas e que o governo brasileiro se alinha de forma quase automática ao americano, olhar o que acontece na eleição lá se torna um imperativo. Não só porque deve influenciar a nossa política, mas também porque pode antecipar boas lições. Esta edição especial do De Olho no Voto fica por aqui. A gente tem um novo encontro na próxima sexta, às 8h40 da noite. Uma boa semana a todos.